coisa que precisa ficar muito clara para a gente na termodinâmica é que a termodinâmica lida com estados de equilíbrio. Então, a gente sempre caminha de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio. O olhar da termodinâmica é sempre assim. As disciplinas de fenômenos de transporte, seja ela mecânica dos fluidos, transferência de calor, transferência de massa, vão olhar o caminho percorrido. Então, como foi feita essa transferência de calor, se for por condução, por convecção, por radiação, como foi feita essa transferência de quantidade de momento, se o escoamento é laminar, se o fluido é viscoso, e eles vão ficar olhando o processo em si, a transferência de massa, se for por difusão, se for por convecção. Nós não, a gente não analisa como foi o processo, o tempo que esse processo vai levar, a forma com que ele vai ser conduzida, para nós não importa. A gente passa de um estado de equilíbrio, onde o sistema estava, o volume de controle estava em equilíbrio e foi perturbado por algum motivo, até ele caminhar para o outro estado de equilíbrio. Então, a gente olha de um estado de equilíbrio para o outro, sem pensar quanto tempo isso vai demorar, ou qual foi o processo preferido, ou foi o processo que mais favoreceu o acontecimento. A gente olha, então, de estado em equilíbrio e estado de equilíbrio. Mas que equilíbrio é esse? Qual é o equilíbrio que eu estou dizendo? É um equilíbrio estático ou é um equilíbrio dinâmico? E é isso que a gente vai conseguir ver numa outra animação que eu proponho para vocês. O que é um equilíbrio estático? O equilíbrio estático é se todas as moléculas, tudo que estiver acontecendo nesse sistema está parado, né? Não acontece nada. Isso é um equilíbrio estático. O equilíbrio dinâmico é onde eu vou ter movimento, eu vou ter acontecimentos intermoleculares, intramoleculares, de velocidade, de mudança, de fluxo, só que a taxa de ida é igual à taxa de volta, ou seja, o quanto está evaporando, se a gente pensasse numa evaporação, está condensando. Então, essa taxa líquida é zero, certo? Então, seria isso que seria um equilíbrio dinâmico. E esse é o equilíbrio da termodinâmica. Vamos dar uma olhadinha nisso aí para a gente tentar entender o que é esse equilíbrio. Olha só o que vai acontecer. Ele vai começar a passar de um sistema para o outro, e isso vai acontecendo até que esses sistemas se equalizem. A hora que chegar, quando as duas estiverem meio a meio, a quantidade desses copos que vão levar de um tanque para o outro vai ser a mesma quantidade. Então, o que vai acontecer? Vai entrar em equilíbrio dinâmico. Essas mãozinhas vão continuar trabalhando, só que a quantidade que vai para um volta para o outro. A gente pode pensar nisso em outros processos. Vamos pensar isso agora industrialmente. Então, a gente pode ter reação química em equilíbrio dinâmico, ou seja, a taxa da reação de ida é igual à taxa da reação de volta, né? Então, quando a gente tem reagentes gerando produtos e produtos gerando reagente na mesma estequiometria, na mesma proporção, eu vou ter um equilíbrio dinâmico dessa reação. Se eu pensar numa evaporação, vai chegar um momento em que essa parte líquida e vapor vão se equilibrar se eu tivesse um sistema fechado, né? Então, eu acabo tendo um equilíbrio dinâmico. As partículas de água que estão indo para a fase vapor depois acabam voltando. Ah lá, o sistema agora está fechado. Vamos observar o que vai acontecer com a evaporação. Porque naquele momento estava o sistema aberto. Então, o que acontecia? As moléculas iam embora. Agora, num sistema fechado de evaporação, olha lá, as moléculas batem e voltam, né? As que não têm energia suficiente para continuar na fase gasosa, na fase vapor, vão voltar para a fase líquida. Então, acaba que acontecendo o equilíbrio dessas fases. Então, é um equilíbrio dinâmico. Ainda está tendo evaporação e ainda está tendo condensação, mas a taxa líquida desses dois processos vão a zero. Então, para nós, na termodinâmica, o equilíbrio que faz sentido é um equilíbrio onde todas as forças motrizes que proporcionam
o movimento, né, o deslocamento de um estado de equilíbrio para o outro, estão cessadas. Então, por que um corpo, ou um sistema, um volume de controle, sai de um estado de equilíbrio para caminhar para outro estado de equilíbrio? É porque ele sofreu um gradiente de temperatura. Então, a temperatura é uma força motriz para que esse movimento aconteça. E isso vocês aprendem em transferência de calor. Ou aconteceu um gradiente de quantidade de momento, e isso a gente percebe na variação da pressão. Existe um gradiente de pressão entre o volume de controle, ou entre o sistema e o meio externo, a vizinhança, e isso provoca, né, uma mudança de quantidade de momento, que vocês vão ver em mecânica dos fluidos, e para nós isso é um equilíbrio mecânico. Ou acontece um gradiente de concentração. Então, se eu tenho mais concentração de uma substância na vizinhança ou nesse sistema, nesse volume de controle, vai haver um movimento da natureza para equilibrar essa concentração. Para a gente pensar nisso, basta a gente lembrar de fazer um chá. Né? Pega um sachê de chá e joga na água quente. Vocês vão perceber que perto desse sachê vai ficar bem escuro e que aos poucos vai tendo uma difusão e que todo o seu chá vai ficar com a mesma coloração, né? Ou seja, na mesma concentração. E isso a gente chama de equilíbrio químico. Pode ser tanto químico, que é o que está sendo analisado, é o potencial químico, e pode ser tanto um equilíbrio de fases, que a gente acabou de ver na animação, como um equilíbrio químico mesmo, que é da quantidade química da substância, que a gente pode pensar em termos isso de reação química. Então, acontece um equilíbrio termodinâmico quando eu não tenho gradiente de temperatura, quando eu não tenho gradiente de pressão, quando eu não tenho gradiente de potencial químico. Ou seja, quando eu tenho equilíbrio térmico, equilíbrio mecânico, equilíbrio de fases e equilíbrio químico. Equilíbrio térmico quando eu não tenho gradiente de temperatura, equilíbrio mecânico quando eu não tenho gradiente de pressão, e equilíbrio de fase e equilíbrio químico quando eu não tenho gradiente de potencial químico. Então, essas são as principais variáveis que nós vamos ver provocando esse deslocamento de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio. Vai ser tanto a temperatura, quanto a pressão, quanto o potencial químico. Eles vão ser os nossos vedetes, vão ser quem vai estar mobilizando esses sistemas ou esses volumes de controle, no nosso caso aqui, né? Vamos falar mais especificamente volume de controle, de um estado de equilíbrio para o outro. Então, dependendo do que vai acontecer, do que está provocando, eu posso analisar em termos de processos que podem ser realizados. Então, quando eu tenho, ali no caso, a energia geotérmica está sendo gerada, por quê? Porque tem uma grande variação de temperatura que provoca um aumento da pressão debaixo da terra, nesses subterrâneos, que vai provocar, então, essa ascensão desse fluido por gradiente de pressão, mas que foi mobilizado por gradiente de temperatura. Então, essa energia geotérmica é provocada por esses dois gradientes. Eu posso ter energia elétrica, que a gente já até mostrou, onde eu tenho uma variação de energia cinética, potencial, que está gerando um trabalho de eixo, uma energia nuclear, onde eu tenho uma reação química, que está provocando uma variação de temperatura com o fluido que está externo ao reator, né, e consegue aproveitar essa energia para a produção de energia elétrica. Eu posso ter energia química, que eu já mostrei, uma caldeira, por exemplo, que produz vapor para produzir energia elétrica também. Isso é um exemplo das termoelétricas, sejam elas de combustíveis renováveis ou não. E posso ter energia eólica, onde eu estou transformando a energia cinética do vento em energia elétrica. Então, todas essas formas de transformação estão sendo mobilizadas pelas mesmas coisas. Ou é temperatura, ou é potencial químico, ou é gradiente de pressão. Certo? Todos esses gradientes que provocam todas essas formas de energia que são tão úteis para o nosso dia a dia nesse mundo moderno.
De fato, o que a gente precisa ter em mente é que, assim como num sistema onde o que passava pela fronteira, as formas de energia em trânsito que eu possuía, era apenas calor e trabalho. As outras formas de energia interna, energia cinética, potencial, eram energias internas ao sistema. Aqui eu também continuo passando pela fronteira calor e trabalho, mas como eu estou em volumes de controle, vão ter massas entrando e saindo, porque é como se o sistema fosse um aberto agora nesse volume de controle. Então, eu vou ter permeabilidade mássica. Vai entrar massa ao sistema e vai sair massa do sistema. A massa que entra vai vir acompanhada da sua energia e a massa que sai vai levar consigo a sua energia. Então, eu tenho um sistema onde troca calor e trabalho e energia em fluxo, que nós vamos chamar de variação de energia na forma de entalpia. Então, vai ter variação de entalpia, variação de calor e variação de trabalho. Posso ter variação de energia cinética, energia potencial? Sim, mas normalmente elas vão ser parcelas desprezíveis. A gente vai fazer um exemplo para vocês perceberem o quão pequeno eles são perto da variação de entalpia e de calor. Mas depois disso a gente vai acabar desconsiderando quase que totalmente, a não ser que para exemplos muito específicos, onde eu tenho uma grande variação de velocidade ou uma grande variação de altura, para que essa parcela não fique tão desprezível. Então, para entendermos melhor o que eu acabei de falar sobre energia potencial e energia cinética, vamos fazer esse exemplo. Qual que é a energia necessária para aumentar 1 grau Celsius de uma água líquida, no seu estado líquido? A gente vai considerar que a capacidade calorífica é constante, tá? Depois a gente vai discutir um pouco a respeito disso, mas nesse momento ela é constante e ela está inicialmente a 15 graus Celsius. Então vamos lá resolver esse problema. A gente sabe que calor sensível se avalia por mc delta T, como calor aqui a gente considerou que a capacidade calorífica era uma constante, ele saiu da integral, né, e ficou constante aqui, só teve uma integral de delta T. Então, eu tenho a massa, tenho a capacidade calorífica e a variação de temperatura, porque eu quero variar 1 grau Celsius só. Eu quero passar de 15 para 16 graus. Isso me gerou 4,184. Eu tenho a necessidade, né, de adicionar 4.184 joules para que essa água mude na sua temperatura em 1 único grau Celsius. Então, eu vou colocar em joule e vocês vão entender já por que eu vou fazer isso. Vamos fazer agora um novo questionamento para essa mesma água, na mesma temperatura, só que agora eu quero que ela saia do repouso e eu quero saber que velocidade vai atingir para conseguir, né, com essa energia que a gente tem de 4.184 joules. E aqui eu consigo explicar por que eu deixei em joule e não em quilojoule. Se a gente olhar a equação de energia cinética, ela está no sistema internacional e aqui metros por segundo, quilograma, vai resultar em joule. É um erro muito comum a gente acaba somando energia potencial, energia cinética com calor, que normalmente está em quilojoule, tudo com uma coisa só. E aí eu vou ter um erro, né, de unidades, porque joule ele vai estar 1000 vezes menor do que o quilojoule. Então, aqui o que a gente tem? A velocidade final é o que eu quero, a velocidade inicial é 0, que é repouso, a massa é 1 quilograma. Fazendo essa conta com a energia que eu tenho, que é 4.184 joules, eu chego a uma velocidade final de novo quase 100 metros por segundo. Então, com a energia de 1 grau Celsius de variação da água, eu consigo sair do zero e chegar em 100 metros por segundo. É uma variação bem grande, né? Vocês percebam. E agora vamos fazer para energia potencial. Vamos pegar essa mesma quantidade de energia, vamos pensar que a gente vai sair do zero e vamos ver que altura que a gente conseguiria atingir com essa energia. Vamos fazer a variação de energia potencial, aceleração gravitacional constante, altura inicial 0, altura final é o que eu quero. Eu vou chegar que eu consigo atingir 427 quase metros. Então, eu saio do zero e chego em 427 metros. Então, vamos perceber, a gente conseguiu uma energia, a energia necessária para variar 1 grau Celsius
da água, ela é correspondente à energia para sair do repouso e chegar em quase 100 metros por segundo, ou para sair do ponto zero de referência e chegar a mais de 400 metros de altura. Então, vocês percebam que a discrepância, né, em termos de valores que a gente tem, porque normalmente não vai se variar um único grau Celsius, normalmente as variações são de dezenas de graus Celsius. Então, a gente pode imaginar qual é a variação de energia potencial e de energia cinética, né, quais a variação de velocidade, de altura, que seriam compatíveis com essa variação de calor. Por isso que ela muitas das vezes vão ser desprezíveis, e lá em mecânica dos fluidos a gente não avalia muito a temperatura, porque senão todas essas outras variações ficariam minorizadas, né, ficariam em prejuízo se a gente fosse comparar com as variações de calor. Bem, então agora a gente já é capaz de ir pensando e estruturando as leis da termodinâmica. E é isso que nós vamos fazer na próxima etapa. Até lá!